Começa agora o Correspondente Local e eu sou o Gabriel Neto. E eu sou Amanda Santos. Nessa edição você confere a audiência pública que discute o novo plano de mobilidade urbana. 5% do orçamento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa é destinado ao pagamento de dívidas. As últimas notícias sobre o cenário político. Essa semana começa a exibição Cine Sesc de Cinema. Dia dos Pais. Quais profissões são passadas de pais para filho e estão desaparecendo? A revisão do Plano Diretor de Ponta Grossa começou em 2016 e está sendo retomada esse ano. Criado em 2006, o Plano Diretor de Ponta Grossa volta a ser revisado após 2 anos de atraso. Nesse ano, o plano passa a incluir o Plano Municipal de Mobilidade e servirá para orientar as próximas gestões municipais sobre temas como transporte público, meio ambiente e infraestrutura. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa, o IPLAN, e a empresa de engenharia Urbitec são os responsáveis por essa revisão. O diretor da Urbitec, Gustavo Toniguchi, comenta suas expectativas para a revisão. Então, o Estatuto das Cidades, que é a lei que rege todos os planos diretores, todo o desenvolvimento urbano das cidades, ela recomenda que se revise todos os planos diretores no mínimo a cada 10 anos. Se acontece um fato novo na cidade, e aí você pode revisar antes. Então, o prazo máximo para você revisar o plano são 10 anos. E o plano diretor é o que vai definir as diretrizes da cidade, então, durante esses 10 anos. Por isso que é importante a participação da população nessa discussão, porque a gente está pensando a cidade em 10 anos e tudo que a gente definir nessa revisão vai refletir durante 10 anos na cidade. O plano diretor afirma buscar diálogo com as comunidades para pautar as audiências públicas que acontecerão. Esse plano, ele é um plano participativo, ele é feito com a participação da população. Então, por isso que são feitas as oficinas comunitárias, como essa que está sendo realizada agora, e as audiências públicas. Então, nessas oficinas a gente busca saber com a população a visão que eles têm da cidade, as necessidades, as preocupações, para que se proponha as soluções, digamos assim, para melhorar as condições de vida da cidade. As atividades da oficina do dia 30 reuniram poucas pessoas para discussão, limitando os apontamentos ao centro da cidade. Eu vejo assim que a divulgação ela é muito falha ainda, né? Porque hoje que eu vi no jornal, então assim, deveria ser muito mais divulgado, né? Mais bem divulgado, justamente para abranger um maior número de pessoas, né? Sobre a questão da dinâmica, eu ainda vejo como um plano informativo, né? No próximo dia 13, o plano diretor realizará uma audiência pública no Centro de Cultura às 18 horas, para apresentar o resultado das oficinas comunitárias já realizadas. Uma parte do orçamento da Prefeitura Municipal é destinado para o pagamento de dívidas, incluindo de obras feitas há 10 anos atrás. Ponta Grossa paga mais de 4 milhões de reais em dívidas por mês. De toda a receita arrecadada pelo município, cerca de 5% é destinada para o pagamento de dívidas. É o que apontam os dados apresentados em audiência pública do dia 30 de julho, que discutiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Atualmente, a dívida fundada de Ponta Grossa é de 397 milhões de reais. O secretário de Finanças, Cláudio Grokowski, destaca que uma parte significativa do dinheiro do município é destinado para pagar dívidas deixadas por gestões anteriores. A gestão que mais deixou dívida foi a gestão que mais fez infraestrutura, que mais fez obras, que foi a gestão do prefeito Pedro Vosgrau, 2005 a 2012. E foi a gestão também que durante 7 anos deixou de pagar o fundo de garantia, que gerou uma dívida de 78 milhões de reais. Existem valores da Previdência Social que foram deixados de pagar desde o ano de 97 e 98. Então já são dívidas aí que são mais de 30 anos e a dívida ainda está sendo paga. 10 anos após a sua inauguração, a rodoviária de Ponta Grossa ainda não foi paga. Essa dívida já perpassa 3 mandatos e faltam ainda cerca de 600 mil para ser quitada. Além da rodoviária, a Prefeitura acumula dívidas de outras construções, como a Escola de Música e a Biblioteca Pública. Essas dívidas foram criadas na gestão de Pedro Vosgrau Filho, entre 2005 e 2012. Toda essa dívida se encerra o pagamento dela esse ano. Mas claro que já foi feito dívidas novas, né, até nas gestões anteriores, que a gente vai ter que começar a pagar a partir de agora. A Câmara dos Vereadores é responsável por fiscalizar, aprovar ou desaprovar as contas do município.
Porque são dívidas que um governo assume e faz outras, paga um pouco e faz outras. Então isso vem uma bola de neve. Agora, o que nós não podemos é deixar que o prefeito, seja ele quem for, comprometa além do que ele poderia comprometer, e foi o que aconteceu. E quem que sofre com o prejuízo quando o prefeito atrasa e que não tem essa certidão? É a comunidade como um todo. Porque às vezes vem um dinheiro de Brasília, acho que o Marcelo Rangel já devolveu dinheiro que não pôde ser aplicado. Mas isso é um desastre. Organizações de monitoramento das contas públicas criticam o acúmulo de dívidas. A nossa capacidade de investimento está muito pequena. E exemplo de outras cidades, como Maringá, que tinha 1% de capacidade de investimento, houve todo um trabalho técnico para mostrar ao governo municipal onde estava a dispersão, ou seja, onde estávamos gastando mais e que ajustes precisavam ser feitos para que Maringá conseguisse, como tem hoje, um nível de investimento muito elevado. É preciso nós definirmos quais são os setores portadores de futuro. O que nós queremos para daqui a 50 anos, para daqui a 30 anos, para daqui a 40 anos. E isso o governo municipal não vai fazer sozinho. As contas do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, de 2008, ainda não foram pagas segundo o Tribunal de Contas do Estado e também não foram aprovadas pela Câmara. Procurado pela reportagem, ele não quis comentar sobre o caso. Acompanhe agora as principais informações do cenário político de 2018 e as notícias sobre as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que neste ano houve um aumento de 3,14% no eleitorado em relação a 2014, a última eleição geral. Cerca de 147 milhões de pessoas devem escolher o presidente, governador, senadores, além de deputados federais e estaduais. Segundo a Justiça Eleitoral, a maior parte do eleitorado são as mulheres, que representam 52,5%. Os homens correspondem a 47,5%. Já a faixa etária com maior número de eleitores são os cidadãos entre 45 e 59 anos de idade, que correspondem a 24,26% do total. Eleitores de 25 a 34 anos reúnem 21,15%. Para os jovens de 16 e 17 anos, o voto é facultativo, ou seja, eles podem escolher se vão votar ou não. Segundo o TSE, houve uma diminuição de 14% nesses jovens que vão votar esse ano. Os idosos de acima de 70 anos também podem escolher se querem ou não votar e são mais numerosos em relação a 2014. Cerca de 12 milhões de eleitores nessa idade vão votar. 25,8% dos votantes afirmam ter ensino fundamental incompleto, 22,7% têm ensino médio completo e 4,4% se dizem analfabetos. Já os eleitores com ensino superior representam 9,1% do total de pessoas que devem votar em outubro deste ano. A exibição Cine Sesc acontece todos os anos em vários lugares do Brasil. Em Ponta Grossa, a apresentação traz obras do famoso cineasta Ingmar Bergman, que completaria 100 anos em 2018. Confira a entrevista com Rafaela Remeika, técnica cultural do Sesc. Rafaela, conta pra gente como que vai ser essa mostra Sesc de cinema. Então, a mostra Sesc de cinema do Ingmar Bergman específico, ele vai acontecer agora em agosto. Algumas unidades do Sesc em nível nacional fizeram em julho, que é o mês do centenário, mas a gente optou por fazer em agosto, até para reserva de espaço que a gente tem, que a gente faz parceria com o Cine Teatro Ópera aqui da cidade, e nós entramos com parceria este ano com o projeto Fissura, que é da Faculdade de Santana, do curso de Filosofia, que eles já desenvolvem um trabalho que é parecido em questão de exibição de filme e tem uma mediação posterior. E a gente vai fazer essa mostra com bate-papos ao fim de cada exibição. Elas vão ter certificação de horas. Quem assistir pelo menos 60% de todos os filmes, são 8 filmes ao total. E a mostra está bem bonita. Ela tem uma classificação um pouco mais adulta, por ser filmes mais densos. Eles têm algumas cenas um pouco mais fortes, mas é para a comunidade em geral que se interessar. Todas as sessões gratuitas. A exibição começa dia 10 e vai até o dia 18 de agosto no Cine Teatro Ópera. Muitas profissões são passadas de pais para filhos, e sem o interesse dos herdeiros, algumas profissões deixam de existir.
A fábrica de foice São Pedro foi fundada por Pedro Werner em 1906, na cidade de Brusque, Santa Catarina. Em 1931, instalou-se em Ponta Grossa, onde reside até hoje. Eu sou a quarta geração. Quem fundou foi o bisavô, o avô, o pai e eu hoje, sou a quarta. E tem o filho que é quinta e ele tem outra formação, mas ele ainda sempre está aí, mexe com uma coisa, mexe com outra, sempre está acompanhando aí a fábrica. E a nossa produção é foice, sempre foi a foice. E hoje a produção é pequena porque o uso diminuiu muito, né, com a modernidade, aí surgiu a roçadeira elétrica, né, a gasolina, então diminuiu muito. Mas ainda vende nosso produto. Aos 12 anos, Domingos Souza aprendeu a mexer com fotografias. Trabalhando há 63 anos nesse ramo, ele viu a filha migrar para outra área. Tenho uma filha, por sinal também é jornalista, mas ela pegou outro caminho. Apesar dela gostar de fotografia, mas os afazeres dela, professora de jornalismo, não faz com que ela não dê assim, continuidade no nosso trabalho. Com os herdeiros em outras profissões, a dificuldade de achar alguém para continuar o legado é ainda maior. Eu tenho 4 filhos. Um é médico, quase médico, um advogado, um engenheiro agrônomo e uma bioquímica. Eles nem entram aqui. Quando vinham aqui, quando eram mais moço, eles vinham para pegar um dinheirinho para o almoço e tal. E outra coisa, hoje em dia, se você tem um aprendiz, sem as devidas precauções trabalhistas e sindicatos e toda essa parafernália que existe hoje no nosso país, você não tem como ter um aprendiz sem registro. Como que você vai registrar e bancar todos os custos? Então a dificuldade é essa, você não tem aprendiz em loja, você não tem aprendiz de mecânica, de pintor, de nada. A tendência eu acho que é só aumentar o desemprego nesse país e as profissões mais modestas, a tendência é acabar. Em outras profissões, os filhos continuam seguindo os passos de seus pais. A advocacia e áreas da saúde são as mais escolhidas. O Dia dos Pais é comemorado no próximo domingo, dia 12 de agosto. Você assistiu o Correspondente Local, projeto laboratorial do curso de jornalismo da UEPG. Entre em contato com a nossa redação através do e-mail redaçãointegrada.uepg@gmail.com. Eu sou Amanda Santos. Eu sou o Gabriel Neto. Até a próxima.